Da elegância política. Senadora Simone, obrigada, senhor presidente. Peço perdão, mas não consigo ser elegante com esse tipo de gente. Senhoras e senhores senadores, Que bom, hein? O Brasil tá ministro Wagner Rosário, o depoimento de Vossa Excelência, eu vou tratar apenas da Covaxin, só corrobora exatamente o que essa CPI já concluiu. Que não é só que há algo de muito estranho no reino da Covaxin, há algo de irregular, de ilegal e de corrupto no contrato da Covaxin. Obrigada, presidente. O depoimento do ministro só corrobora que há algo de muito, não só de muito estranho, mas de irregular, ilegal e de corrupto no contrato da Covaxin. Porque, veja, ele respondeu por diversas vezes ao relator de que a CGU só foi ouvida no contrato da Covaxin a posteriori. Eu gostaria muito que isso ficasse registrado, porque a própria nota técnica, e aí eu faço uma defesa da AGU no contrato da Covaxin, não estou falando nem dos testes. E me desculpa, ministro, eu faço uma defesa veemente dos auditores, alguns são até advogados públicos, mas os auditores da CGU, mas eu não faço uma defesa veemente a Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência contrariou o tempo todo, não só os seus auditores, mas contrariou também um documento assinado, um acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a AGU, no ano de 2020 e 2021, que tudo que se referisse à pandemia e aquisição de bens de vacinas seria preliminarmente assistido e ouvido pela Controladoria Geral como órgão interno que é não concomitante ou posterior, mas um órgão interno prévio. Ele é preventivo no combate à corrupção. Ele é preventivo para que o governo não cometa irregularidades. Esse é o papel da AGU. E isso aconteceu na Pfizer. Por que a Pfizer foi acionada? Por que no contrato da Pfizer a CGU foi acionada e no contrato da Covaxin a CGU não foi acionada? E aí é que eu repito, eu faço a defesa dos auditores. Porque quando os auditores foram chamados, era tarde demais. Quando os auditores foram chamados, já tinha um contrato assinado com quem não podia ser parte, para se fazer um pagamento em paraíso fiscal para uma empresa que não constava no contrato, com suspeita de superfaturamento, com procuração falsificada, com garantia que não era de banco, era uma garantia pessoal de um banco que não existe, para poder, inclusive, dar um calote, porque no Paraguai, essa mesma estrutura foi montada, o governo paraguaio pagou e até hoje não recebeu as vacinas. Qual é o nome da vacina? Covaxin. Então, eu faço uma defesa intransigente da CGU, nesse caso da Covaxin, mas não faço uma defesa intransigente em relação a Vossa Excelência. Porque mesmo tramitando um inquérito prévio, Vossa Excelência vai numa coletiva e faz uma defesa do governo federal. Vossa Excelência não é advogado público do presidente da República. Vossa Excelência não é advogado público do Ministério da Saúde. Vossa Excelência, a Corregedoria Geral da União foi criada, e Vossa Excelência representa ela neste momento, para ser um órgão interno de fiscalização e controle prévio, para evitar que o presidente da República cometa crime de corrupção, para evitar que o ministro da Saúde cometa crime de corrupção. E aí, nesse caso específico, comprova o conluio do secretário executivo, do diretor de logística, de todos os que estavam no entorno. Não vamos mandar para a assessoria jurídica, porque ela manda a gente justificar preço. Não vamos mandar para a AGU, porque ela vai cobrar ali a lisura do processo de acordo com a Lei 8666. E, principalmente, não vamos mandar para a Controladoria, porque ela que fiscaliza e controla as tentativas de corrupção no poder. Só que aí é que está a questão. Quando a CGU foi acionada, ela faz exatamente o papel que ela tinha que fazer. Ela destrincha por A mais B as irregularidades. E Vossa Excelência vai numa coletiva interessante, um dia depois de que um auditor
elabora uma nota técnica antes do resultado final do inquérito prévio, para poder depois desdizer tudo aquilo que disse. Ora, se eu já tenho um inquérito, se eu já tenho uma auditoria terminada, onde se faz a defesa prévia de tudo, o que o inquérito está fazendo nesse processo? Como é que se levanta em tão pouco tempo um ato tão complexo como esse e se faz a defesa do governo e do contrato, coisa que nós ainda não conseguimos investigar? Então, eu gostaria rapidamente de passar aqui para entenderem onde eu quero chegar. Todo o contrato aconteceu à revelia dos advogados, em todos os sentidos, do Ministério da Saúde, porque precisavam esconder todas as irregularidades, presidente, do contrato da Covaxin. Quando acaba todos os prazos para entrega das doses da vacina em 6 de maio, dia 14 de maio, a Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde é acionada. Opa! Não tem vacina, perdeu-se o prazo, o contrato está aí solto, tem denúncia da CPI, a CPI está investigando. Nós precisamos dar uma resposta. E a Diretoria de Integridade trabalha direitinho. Ela se reúne 3 vezes e aponta ali, ó, C, necessidade de justificar no processo o preço negociado das doses, podendo apresentar a justificativa de preço, que é exigência da lei, isso é princípio da motivação, nenhuma medida provisória pode tirar e não tirou. E esse contrato não tinha justificativa de preço. E não tinha justificativa de preço, mesmo a AGU tendo alertado que precisava justificar o preço. Por isso que eu aqui estou defendendo a CGU. CGU, até esse momento, ela não aparece, presidente, não é por omissão da CGU, é porque aqueles que precisavam esconder o que estava por trás do contrato da Covaxin não podiam mostrar esse contrato nem para os assessores jurídicos e muito menos para a CGU. Então, no dia 14 de maio, eles levantam isso. Por favor, passe. Olha o que acontece. Nesse momento, a Regina é acionada como fiscal e ela tem que dizer o seguinte, ela não tem saída, ela participou da diretoria. No dia 24, ela sugere rescisão e aplicação de sanções administrativas. Quando vai no dia 28 de junho, já acionada, aí a CGU entra no processo, até então ela talvez nem tivesse conhecimento desse contrato, estou dando aqui, acredito que não sabia. Olha o que o seu auditor fala. Olha só, ele fala da necessidade de se criar, de se instaurar uma investigação prévia sumária. E olha o que ele aponta. Num primeiro momento, tentativa de realização de pagamento antecipado. Então, diz o que Vossa Excelência está dizendo. A princípio, há suspeita de tentativa de pagamento antecipado no contrato da Covaxin. O próximo, por favor. E cita as invoices que Vossa Excelência discute. B, possível pagamento por meio de empresa não consignária no contrato, CGU dizendo, e Vossa Excelência contradiz o seu subordinado temporário nesse momento. Descumprimento dos prazos contratuais. Pode ir passando, Daiane, porque eu tenho pouco tempo. Justificativa de preço. Ele começa a questionar o porquê desse preço de $15. Mas vamos passando, depois eu coloco à disposição de Vossa Excelência. Manifestação do Ministério Público sobre o inadimplemento da Barat. Aí ela começa a levantar, junto com o que a diretoria já tinha levantado, só para que Vossa Excelência possa se situar, isso é do dia 28 de junho, pelo diretor de responsabilização dos entes privados, Marcelo Pontes Viana. Em seguida, por favor. Feito isso, ainda no dia 5 de... Aí, já no dia 5 de julho, a CGU envia esse ofício ao secretário executivo, solicitando informações acerca da ausência de documentos subsidiando o preço. Aqui vem uma denúncia grave. Aqui vem uma denúncia grave. A própria CGU mostra, com base numa denúncia apresentada por uma deputada federal, que a CGU e o no processo administrativo, presidente, foram omitidas as atas de reunião, especialmente aquela primeira que falava de $10. Ele chega e cita, olha, primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião ou memória de reunião. Pode pular, que todos já conhecem essa história. Ele volta a falar da falta de justificativa e olha o que ele cita aqui. Importante não só isso, mas responsabilizar os agentes públicos que levaram a omissão. Não é possível. Alguém sumiu com esse documento e depois entregou. Alguém se omitiu em entregar esse documento. Alguém não entregou propositadamente. E esse auditor aponta isso, além de todos os outros pontos que já foram enunciados. Passa, por favor. Nesse período, vem do próprio Barbieri que assinou,
uma nota técnica. Depois de quase um mês, ele veio com uma nota técnica. Essa nota técnica é usada por Vossa Excelência um dia depois para a coletiva com o ministro Queiroga. Interessante essa nota técnica. Olha o que fala no 2.3. Cumpre ressaltar que durante o exercício 2020 e 2021, o Ministério da Saúde e a CGU pactuaram um fluxo, senador Otto, para que o órgão de controle interno realizasse análise prévia de eventuais riscos relacionados a todas as aquisições de combate à pandemia. Para a Pfizer, isso foi utilizado. Para a Pfizer, a CGU foi acionada preliminarmente. A Pfizer não a CGU não foi acionada preliminar na Covaxin, não. Não foi. E o consultor escondeu. Esconderam dos órgãos de controle, esconderam da AGU, esconderam dos assessores técnicos, esconderam do Tribunal de Contas, esconderam da CGU. Eu estou fazendo uma defesa da CGU. Eu não faço a defesa do ministro, eu vou dizer por quê. Aí vem aqui... Por favor, não vou fazer. E eu vou dizer por quê. Aí vem aqui e ele fala o seguinte, olha, nós estamos analisando o processo com auditoria, que é a nota aqui, e com uma IPS, que é o inquérito. Ele vai lá no final, pode passar que eu já estou indo para o final, Day, por favor? Ele vem aqui e conclui. Aí é interessante como o diretor de auditoria de políticas sociais rapidamente resolve o mistério da Covaxin. No primeiro momento, ele aponta uma série de irregularidades. Depois vem uma nota técnica, um dia antes da coletiva, para o ministro defender o ministro Queiroga, para o ministro defender o governo federal, e apresenta uma nota técnica dizendo, não tem nada disso. As memórias lá eram só meras indicações, o preço era isso mesmo. Cadê a justificativa de preço, ministro? Como é que o auditor diz um negócio desse, se está comprovado que a justificativa de preço, que o princípio da motivação, que é a característica essencial para dar validade no contrato administrativo, ela não foi feita. Se nós estávamos em plena CPI, investigando irregularidade de um contrato superfaturado, um contrato de 1,6 bilhão, com possibilidade de pagamento antecipado. Aí é que eu vou chegar lá. Eu vou chegar exatamente onde está outra irregularidade apontada. Poder passar rápido, Day, que eu... Aqui está a coletiva de Vossa Excelência. Fala, e realmente é verdade, que tinha um inquérito e uma auditoria analisando. A nota técnica, ela fecha o caso da auditoria. A IPI, a investigação continua. Senadora Simone, deixa claro, inquérito diz a partir de quando? Porque esse negócio foi muito tempo depois. Sim. Muito tempo depois. Eu vou chegar aqui, olha onde eu vou chegar. Vamos lá. Os aspectos analisados são preço, quantidade, prazo, importação e a representação da Barat. Mais um, por favor. Vossa Excelência, eu não vou pôr o áudio. Vossa Excelência, o que faz aqui? O que é o papel do corregedor geral? É quando apresentada uma suspeita, investigar até o final. É dinheiro público e não é trocado. 1,6 bi estava em jogo, 1,6 bilhão. Com uma simples análise de uma nota técnica, Vossa Excelência vai, em rede nacional, defender o governo o seguinte, não, com base em um documento lá, um material de propaganda da Precisa, eu comprovo que são $10 e não 15. E vai fazendo a defesa um por um dos itens. Está aqui, o áudio está aqui, eu não vou pôr agora, mas se quiser depois eu passo para Vossa Excelência, porque o meu tempo está curto. Olha aqui. O valor é de $10, poderia ter sido resumido e estaria aberta a negociação. Eu estou colocando aqui os valores para comprovar que era a vacina mais cara que o Brasil ia comprar. Pode passar? Pode passar, daí. Também aí um outro áudio já falando das invoices. Eu não vou nem entrar nas invoices aqui. Sabe por quê? Mas eu tenho um prazo muito curto, senhor presidente. Eu queria ouvir das invoices. Eu quero ouvir das invoices. Porque essa das invoices é interessante. De importação específico, o nosso foco de verificação foi voltado para a situação das invoices. Nós temos aí as 3 invoices que surgiram. Uma primeira invoice no dia 22 de março de 2021. Ela foi encaminhada pela área de importação do Ministério para a empresa Precisa. No dia 23 de março, a empresa Precisa responde ao Ministério com as correções solicitadas. Depois, há uma segunda versão que é recebida no dia 23 de março, e ela é
novamente retornada a Precisa para correção, e a Precisa responde no próprio dia 23 de março. E depois, no dia 24 de março, é o dia que realmente já tem a terceira invoice à mão, e essa invoice é a que é utilizada no processo. Todas as imprecisões dessa invoice, elas foram detectadas pelos controles internos do Ministério da Saúde, né, e foram corrigidas no Ministro, não faça isso. dia 22 e dia 24 Ministro, não faça isso. Eu estudei esse processo. Quem olhou e descobriu essas invoices, item por item, foi a minha assessoria. Eu, com uma série de ajudas, nós denunciamos isso aqui largamente e comprovamos que, mais uma vez, está errado. A primeira invoice, ela é original e verdadeira por todas as razões, a segunda e a terceira falsas, ministro. E mais, não são meras irregularidades. A terceira invoice que o senhor disse que é verdadeira, ela é falsa. Ela é falsa, ministro. A segunda o senhor disse que é verdadeira aí. Pode passar, por favor? Ela é falsa. O senhor sabe também que é falsa. O senhor já conversamos sobre isso. Pode passar. Eu não vou nem falar da licença de importação, porque isso é outra história também. Eu vou até pular essa nova fase para não constranger aqui. Mas eu tenho... Então, vamos lá. Aqui já indo para o final. Essa fala de Vossa Excelência é outra que precisa ser retificada. O documento é original e oficial. Fala que a Precisa não é a representante. Ela é uma representante, ela não é exclusiva. Então, ela não podia assinar o contrato. E aí, quando vão, e aí sim, a única vez que dão ouvidos à assessoria jurídica, quando eles pedem uma procuração, ministro, a Precisa, é verdade, ela falsifica. Mas olha a gravidade. De novo, não passaram pela assessoria jurídica. Eles pegam aquela procuração sem firma reconhecida, sem cartório. Nem pelo compliance da Obrigado. CGU. Podem ajudar. E simplesmente continuam com o contrato. E aí eu vou pedir aqui que Vossa Excelência faça uma retificação em nome do bom jornalismo brasileiro. Quem descobriu que as procurações eram falsas não foi a Controladoria Geral da União. Antes disso, e eu participei porque eu ajudei a jornalista nesse processo, até estimulei que ela fizesse a terceira matéria para complementar. Antes disso, a CBN... A jornalista de nome Thaisa, por 3 reportagens, mais de uma semana ou 10 dias antes, explicou... Olha que interessante, presidente. Pode ir passando, Daiane, que eu já estourei meu tempo. Senadora, mais potente do que o compliance da CGU. Mas, olha aqui, essa questão... Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é cópia, ministro, da matéria da jornalista publicada há 10 dias atrás, ou não sei quantos dias atrás. A luminosidade, quem descobriu, foi a jornalista de nome Thaisa, da CBN. Quem descobriu que o recheio estava em português e o cabeçalho e a assinatura lá, a parte de baixo em inglês, foi a jornalista da CBN. Nenhum problema, muito pelo contrário, o consultor utilizar. Mas nós não podemos dizer aqui que foi um trabalho da CGU. Não foi, ela foi posterior, ela chegou depois. E aí, se puder ir para a última versão aqui, Dai, eu não quero aqui atrapalhar, obviamente, prometo que amanhã eu nem venho à CPI, nem depois de amanhã, eu me compadeço de não falar mais. Não apoiado. Eu queria só concluir, senhor presidente, para dizer o seguinte... eu parabenizo o trabalho da CGU, mas não parabenizo o trabalho do ministro. Ele não poderia vir numa coletiva com o ministro Queiroga, fazer uma defesa intransigente de um contrato irregular que está em processo de investigação pela própria Controladoria Geral da União. Esta omissão que foi apontada pelo presidente Omar Aziz, eu assino embaixo. Eu assino embaixo porque eu lamento muito o papel que Vossa Excelência está fazendo ou desserviço para o país, com o dinheiro público. Vossa Excelência não é advogado do presidente da República. Vossa Excelência não é advogado do ministro da Saúde. Vossa Excelência não é nem o advogado na estrutura da CGU. Vossa Excelência atua e tem que atuar como órgão preventivo de fiscalização e controle, de transparência de gestão, de combate à corrupção. Então, está invertido, presidente. Eu encerro dizendo isso, está invertido. Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Não, a CGU não é advogado de defesa de ninguém. A CGU, ela foi criada para ser um órgão de fiscalização e controle, para buscar indícios, para só
analisar e concluir quando tiver certeza. O inquérito não foi terminado. Eu não vou aqui me delongar mais, peço desculpas. Como eu disse, amanhã eu entro mudo e saio colado, e da mesma forma na quinta-feira. Mas aqui fica aqui... Não, essa é uma promessa que eu vou cumprir. Mas fica aqui só assim... Não apoiado, não aceito. O relator lembrou aqui um grande escritor nordestino. E um grande personagem conhecido por todos nós, de nome Fabiano. Eu confesso que sentia muita dó da cadelinha de nome Baleia. Mas eu quero dizer assim que só esse episódio de hoje me lembrou um pouco que nós já tivemos um procurador-geral da República engavetador também, né? E agora nós temos um controlador-geral da União que também passa pano, deixa as coisas acontecerem. Eu só fico imaginando o que vai fazer esse inquérito prévio aí e se realmente vai investigar e apurar quem são os servidores públicos omissos e que esconderam o contrato da Covaxin o tempo todo de cada um de nós e da população brasileira. Obrigada, senhor presidente. Sim, sim. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer Releia. algo porque eu sou senadora da República. A senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer, que eu disse em verdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel ler o contrato da Covaxin. É papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. Todo o clima está exaltado. Não pode chamar o menino engavetador. Mas é que coordenador, isso é um moleque. Como um menino mimado. Senadora, não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Epa, você está descontrolando. Rapaz! Rapaz! Que descontrolado. Machista! Meu amigo, você está pensando tá onde? Machista aqui não. É um moleque, rapaz. Desculpa. Presidente. Tá pensando que tá onde, É um rapaz? moleque que tá aí, não tá aí por mérito, tá aí por favor de Bolsonaro. Moleque descarado. A senhora está me acusando de uma coisa que a senhora não Trouxeram sabe. pra aqui o moleque. Se ele continuar assim, Mal mandado. suspenda a sessão, ele não tem o direito à resposta. Pau mandado, descarado. Uma Moleque. coisa é ele dizer que eu sou Moleque de recado. A palavra está com a Moleque de senadora recado. Simone. Presidente. Eu quero ver A senadora Simone está... Presidente. Senadora Simone. É só o senhor faltar o respeito. Presidente. Chegou aqui, senhor Só um presidente. minutinho. Presidente. Só um minutinho. Senhor presidente, o depoimento dele vai ficar no carro, que ele não tem mérito. Está devendo favor ao Bolsonaro e não tem mérito Presidente. nenhum. Nem conhece a lei. Presidente. E é um omisso mesmo. Respeita a senadora Simone Tebet, seu moleque. Presidente. Moleque? Que isso? Moleque? Faltou com respeito com essa Você é comissão. moleque. Você é Respeite o moleque. senador da República. Presidente. Respeite o senador. Respeite o senador Você é moleque de recado, moleque. Eu vou suspender a sessão. Respeito e merece respeito, ele não tem respeito. Não vou responder o senhor em respeito à sua idade. Presidente. Respeite o senador da República. Machista. Presidente. Xingou Simone. Presidente. Respeitou a... Presidente. Ô, presidente. Ele pode falar. Intervalo. O cara vem aqui. Presidente. Não, presidente, mas não precisa fazer É isso. longe de mim. Presidente, não é por aí, presidente. 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 Presidente, Vossa Excelência tem que ter o papel de presidir. Presidente. 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 Ou Vossa Excelência controla os trabalhos dessa CPI, senhor presidente, ou então fecha ela, presidente. Presidente. Ó, eu peço que... Eles criam a quizumba, criam a palhaçada. É o circo. É o circo. Está desde o começo provocando o ministro. Fazendo comparação com personagens, xingando. É isso que... É isso que queriam desde o começo. É isso que queriam desde o começo. Lamentável. Trabalhando, mas eu tô acompanhando. Lamentável. Quando perdem a razão, é assim que agem.
Infelizmente. Infelizmente. Lamentável. O Brasil não merece isso. Não merece. Não merece. O Brasil não merece esse espetáculo circense. O Brasil não merece. Não merece. Infelizmente. Ele está desrespeitando a Simone desde o começo, Marcos. A desrespeito. Aí sempre a gente é descontrolada aqui. Só as mulheres são descontroladas. Vocês vão pra show todo dia aqui dentro, não. Não apoio nenhum lado nenhum. Agora você é descontrolada. Ele não vai tratar uma mulher aqui e falar mais uma vez. Não pode chamar de menos, engavetador, Rogério. não pode chamar de personagem. Menos, vamos lá. Nós dois. Tranquilos os dois. Infelizmente. Desde o começo eu estou aqui. Também os homens são descontrolados dentro dessa CPI. Há homens que são mesmo. Sim, muitos. Infelizmente. Mas não é assim que se conduz uma CPI. Não há, senhor presidente. Presidente, desligou, presidente. Desligou, presidente. Infelizmente, presidente. Desde o começo, presidente, Vossa Excelência está promovendo isso. Infelizmente. Infelizmente. Ninguém aqui está dispatando, não. Vamos suspender aqui por 10 minutos. Olá, boa tarde. São 4 horas e 26 minutos. A CPI da pandemia foi suspensa agora, a princípio, por 10 minutos, depois que os ânimos ficaram exaltados no depoimento do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Eu acho que só podemos tirar essas conclusões a partir de eles, em vez de ser investigado, se tornar réu. Então, eu peço ao senador... Presidente. Se réu não, passe a ser investigado por esta CPI. Presidente, eu quero comunicar a todos que, na medida da orientação que recebo de Vossa Excelência, eu elevo a condição do senhor Wagner Rosário para investigado desta comissão parlamentar de inquérito. Sem mais nada a tratar, a sessão está encerrada. Já começamos a ordem do dia. Presidente, e amanhã às 10 horas da manhã. Senhor presidente. Agora só amanhã.